Então, vamos lá. Gente, aposto não é difícil, tá? Eu acho até que é mais fácil do que os outros. Eu coloquei aqui a explicação, tá? Do que é aposto. É o termo da oração colocado junto a um nome ou um pronome substantivo, tá? Quando eu falo nome, ele pode ser um substantivo ou um pronome substantivado. A gente já viu isso aí. Que o antecede, tá? Deixa eu admitir aqui o restante. Então, deixa eu baixar aqui. Então, ele tem um antecedente, que no caso o antecedente é um substantivo, é um termo substantivado, tá? E ele serve para quê? Para explicar, especificar, enumerar, resumir este nome, né? Esse antecedente aí, que pode ser, como eu falei, um nome, um substantivo, um pronome ou outro termo substantivado, mas geralmente é mais pronome. Entre o aposto, com exceção do especificador, porque existe um tipo de aposto chamado de especificador, tá? Então, entre o aposto, com exceção desse, e o nome a que ele se refere, tá? Normalmente há uma pausa que é marcada na escrita por sinal de pontuação. Esses sinais de pontuação geralmente é vírgula, mas pode ser um travessão e até o parêntese, tá? Alguns autores ainda defendem o uso do parêntese, mas o mais usado é a vírgula e o travessão e também os dois pontos, tá? Os dois pontos também. Então, os mais usados é vírgula, dois pontos e o sinal de travessão. Então, vamos ver. Aqui, no exemplo a seguir, a função do aposto é explicar, tá? Porque aqui a gente vai ver os tipos de aposto, que é o aposto explicativo. Eu ia colocar um exemplo aqui, mas acabei que já coloquei os tipos de aposto, tá? Porque na explicação aqui vocês vão entender. Então, vamos lá. O núcleo do aposto é um substantivo, é um termo substantivado como pronome. Então, qual é o primeiro tipo aqui? O primeiro tipo é o explicativo, tá? Ele é usado para explicar um termo anterior, como aqui, por exemplo, Pelé, rei do futebol, namorou Xuxa, ex-rainha dos baixinhos. Então, preste atenção. Eu tenho aqui o aposto explicativo, rei do futebol, tá? Então, rei do futebol é o aposto que está explicando aqui quem é Pelé. Então, veja que o que eu disse, ó, que é um termo de oração colocado junto a um nome, tá? Que o antecede. Então, Pelé, né, antecede aqui ao aposto explicativo aqui, rei do futebol. E o aposto, pessoal, ele pode substituir o seu antecedente, tá? Por exemplo, se eu retirar a palavra Pelé e disser assim, rei do futebol namorou ex-rainha dos baixinhos. Para gente que sabe quem é a ex-rainha dos baixinhos e o rei do futebol, não tem, assim, não tem problema nenhum. A frase não fica sem sentido, tá? Então, por isso que ele diz que o núcleo, tá? A parte mais importante, ó, o núcleo do aposto é um substantivo. Então, o núcleo aqui de rei do futebol é rei e aqui de rainha dos baixinhos é rainha, tá? É o núcleo, não é o aposto inteiro, é o núcleo do aposto, tá? Veja que, por exemplo, aqui nós temos dois apostos, um para explicar quem é Pelé e o outro para explicar quem é Xuxa, tá? Vamos lá. Aqui, outro, que também é explicativo. Ó. Gregório de Matos, autor do movimento barroco, ó, entre vírgulas, porque ele é explicativo, tá? Foi chamado de Boca do Inferno. Por que que eu grifei autor? Por conta disso aqui, ó. Núcleo do aposto é um substantivo, mas o aposto todo é este aqui, tá? Essa expressão em vermelho, que está explicando quem foi Gregório de Matos. Se eu disser... Oi? Desculpa, é que eu entrei agora na aula e eu queria saber se esse assunto vai cair na prova, não, né? No de hoje, não. Vocês vão fazer uma atividade valendo 2 pontos para me entregar até segunda, mas na de hoje não cai isso aqui não, tá? Tá bom.
Então, autor do movimento barroco, que é toda essa expressão, mas o núcleo do aposto é só autor. Agora, o aposto explicativo, ele não vem obrigatoriamente só no meio da frase aqui, ó, como nesses dois casos aqui, desta oração e desta aqui. Aqui está no meio, vem separado por 2 vírgulas. Ele pode vir, por exemplo, no início. Aqui, ó, rapaz impulsivo, né, vírgula, Mário não se conteve, tá? Então, para vocês identificarem que não é só no meio, ele pode vir, inclusive, antes do antecedente. O Mário aqui, que seria um antecedente, né, seria o termo a que ele se refere, ele veio depois, tá? Mas pode ser assim, não tem problema. O aposto explicativo também pode ser acompanhado de expressões explicativas, tá? Como isto é, ou seja, né? A saber, como esse caso aqui, ó. 2 países sul-americanos, isto é, a Bolívia e o Paraguai, não são banhados pelo mar, tá? Então, o isto é faz parte. Aqui poderia ser, por exemplo, a saber ou seja, era a mesma coisa, tá? Entraria aqui. Observação, preste bem atenção nisso aqui, ó. Isto não é aposto, ó, eu coloquei inclusive em uma cor diferente aqui. Por que que não é aposto? Ó, por que que não é aposto? Porque aposto tem o quê? Tem como núcleo substantivo, ou termo substantivado, tá? Então, se é um termo substantivado ou substantivo, leves e graciosas não é nenhum dos dois, tá? Leves e graciosas é adjetivo. E adjetivo aqui, no caso, não pode ser aposto. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um predicativo do sujeito, tá? Então, vocês têm que prestar atenção nisso aqui. Por quê? Porque senão você erra a questão, tá? Porque, isso aqui é um aposto explicativo. Não é, tá? Isso aqui é um predicativo. Por quê? Porque seus núcleos são adjetivos. Ok? Posso adiantar? Vamos lá, então, para o próximo. O próximo é o que eu fiz aqui tudo errado, né? Vamos consertar essa palavra aqui. Eu fiz peraí. Especificador, tá? Especificador. Qual é o conceito? Individualiza, coloca à parte, né, um substantivo de sentido genérico. Então, preste atenção nisso aqui, para vocês não confundirem isso aqui com adjuntos adnominais, que são parecidos, tá? Ó, a cidade de São Paulo está sofrendo com o Covid-19. O rio Amazonas deságua no mar. Então, vamos lá. Qual a diferença disso aqui para isso aqui, por exemplo? Tá? Ó, no caso de um aposto especificador, claro que ele vem aqui, né, com a letra maiúscula, ele é um substantivo maiúsculo, São Paulo e Amazonas, e ele, claro, tem um antecedente, né, que é um substantivo comum, como cidade e rio. Então, qual a diferença disso aqui para isso aqui, tá? Ó, cuidado para não confundir aposto especificador com adjunto adnominal. Por quê? Porque é o seguinte, quando você pega o núcleo desse aposto, aqui, ó, São Paulo e Amazonas é o núcleo, né? Porque aqui é de, aqui é preposição, é só para fazer aqui a locução. Mas quando você pega o núcleo, ele pode substituir seus termos antecedentes, tá? Então, por exemplo, se eu retirar aqui, ó, tudo isso, a cidade de, e eu colocar só o núcleo e disser São Paulo está sofrendo com o Covid-19, não tem problema nenhum. A frase não fica sem sentido, tá? Como aqui, se eu disser, por exemplo, Amazonas deságua no mar ou Amazonas deságua no mar, a pessoa vai entender que eu estou me referindo ao rio, tá? Agora, aqui, por exemplo, eu não posso fazer isso. Ó, se eu disser aqui, São Paulo está em promoção, como é que fica? Que lógica tem isso aqui? Como é que São Paulo, o estado, né, ou no caso a cidade, está em promoção? Por quê? Porque isso aqui é um termo que está caracterizando camisa,
Aqui poderia ser a camisa do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Bahia, sei lá, tá? Então, para vocês ficarem atentos. Porque quando é aposto o especificador, o seu núcleo pode substituir os termos antecedentes. No caso do adjunto adnominal, não tem essa possibilidade, tá? Então, fique atento nessa explicação para você, na hora de responder uma questão, né, pode errar, porque eu posso misturar lá e você colocar que é um aposto especificador. Não é, tá? Só você fazer isso. Colocar o núcleo para substituir aí os termos antecedentes, e aí você vai ver. Se a frase tiver sentido, é porque é um aposto, se não, é um adjunto, tá? Também temos o aposto resumidor. Qual é a característica dele? É resumir termos anteriores. É fácil. Então, aqui, por exemplo, ó, casa, pasto, celeiro. Aí, eu vou usar aqui, tá? Olha aqui, por exemplo, que eu falei que ele pode ser um substantivo, um termo substantivado, né? Que no caso aqui é um substantivo, aliás, um pronome indefinido que está fazendo um papel aqui de um substantivo, tá? Então, por isso que a gente fala que é um pronome substantivo. Então, ele aqui tem a função de resumir todas essas 3 palavras aqui, que são substantivos, casa, pasto e celeiro. Então, tudo foi destruído pela chuva. Por isso que é resumidor, tá? Esse termo aqui, tudo, ele resumiu essas 3 palavrinhas. Assim como aqui todos, que também é um pronome indefinido, que vai fazer aí o papel de substantivo, tá? Então, todos vai resumir aqui os termos diretor, alunos e professores, tá? Então, isso aqui é o resumidor. Até pela lógica dá para você entender aqui o nome, né, com esses termos aqui que serviu para resumir. O enumerador é o contrário, tá? O enumerador é uma sequência de termos usados para desenvolver ou especificar um termo anterior. Por exemplo, olha aqui. Para fazer a atividade, são necessários os seguintes materiais. 2 pontos. Ó, veja que aqui eu estou usando os 2 pontos, tá? Poderia ser a vírgula. Não teria erro se fosse vírgula, tá? Mas o ideal, mais adequado aqui são os 2 pontos. Então, o que se é numerador, né, diferentemente do anterior que resume, aqui eu vou enumerar quais seriam esses materiais. Ó, lápis, caneta, repetir lápis aqui, né? Então, vamos lá. Começar aqui com caneta, né? Já tinha posto. Então, vamos lá. Caneta, lápis, cola, tesoura e régua. Então, tudo isso aqui é para enumerar, né, esses materiais aqui, tá? Que serão necessários. Aqui, para construir a casa são necessários estes materiais. Quais são? Água, né? Estou enumerando. Água, areia, brita e cimento, tá? Então, isso aqui também é fácil. Você vai enumerar, tá? No caso aqui, por isso que ele fala desenvolver, tá? Desenvolver aqui materiais e aqui também, tá? Comparativo. Faz a comparação em relação ao termo anterior. Também não é difícil. Parece um pouco, tá? Com o explicativo, mas há uma diferença, tá? Por quê? Primeiro, isso aqui não está explicando, tá? Não está explicando o que são óleos, diferente do que eu coloquei lá, por exemplo, Pelé, rei do futebol, até porque na maioria dos apostos explicativos, o antecedente, a maioria, tá, gente? Não é que são sempre, a maioria é pronome próprio, tá? Ou, desculpa, substantivo próprio. Nesse caso aqui, seus olhos, indagadores holofotes, fixaram-se por muito tempo na Bahia anoitecida. Por que é comparação? Porque ele está comparando os olhos, né, da pessoa com, né, holofotes indagadores, tá? Então, por isso que é comparativo. É diferente se eu colocasse aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui colocar a dama do teatro, como é o nome dela, gente? Fernanda Montenegro, né? A dama do teatro brasileiro está quase completando 100 anos. Eu nem sei, mas vamos dar um exemplo que fosse. Então, no caso, Fernanda Montenegro seria um antecedente e a dama do
teatro brasileiro. É diferente disso aqui. Aqui é uma comparação dos olhos, tá? Por isso que é chamado de comparativo. Distributivo. Serve para distribuir as informações dos termos da oração separadamente. Que vocês, inclusive, já me perguntaram sobre isso, tá? Na época eu não expliquei que era aposto, quando a gente usa este ou aquele. Pois é, a gente usa este e aquele quando nós temos um aposto distributivo, como neste caso. Ó, Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores. Aquele eu uso como para retomar o mais distante, ó. O aquele retoma Drummond. Aquele na poesia e este não é esse, tá, gente? Quando nós temos duas comparações, tá? Em relação a duas pessoas, ou dois termos, ou dois objetos, seja o que for, tá? Ou cidade, não importa. Você tem que usar o aquele para o mais longe aqui, ó, do finalzinho aqui, no caso aqui, uma vírgula. Poderia ser ponto, 2 pontos, nesse contexto aqui é uma vírgula. Então, o que está mais longe aí do final do período é Drummond. Então, você retoma com aquele. Se fosse mulher, seria aquela, claro. E este para retomar o mais próximo. O mais próximo aqui é Guimarães Rosa. Então, você retoma com este. Se fosse mulher, você ia retomar com esta, tá? Então, neste caso é que você usa aquele e este, ou aquela e esta e etc. Não é esse, tá? Aqui, ambas são excelentes alunas. Eu também posso usar não só o este ou aquele. Eu posso usar uma, no caso aqui, para retomar, né? A, 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 a última aqui, tá? E a outra, e outra. Agora, aqui não tem muito, que assim, esse aqui não tem muito problema se você estiver se referindo, porque aqui não especifica, como no caso do aquele, tá? Uma aqui pode ser, porque aqui você não tem dois termos. Ela só fala, ambas são excelentes alunas. Mas ela não diz assim, Maria e Joana, tá? Aqui tá genérico. Então, aqui, tanto uma quanto a outra, não especifica quem veio primeiro ou quem veio segundo, não é? Como no caso aqui de aquele e este, tá? Então, aqui não tem problema. Até porque uma e outra, segundo a gramática, não tem essa característica, tá? De retomar um que foi primeiro e o outro que foi depois, ou que vem mais próximo do ponto e etc. Tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo para você entender que o aposto distributivo ele não vem só com os pronomes demonstrativos, tá? Como no caso aqui, do aquele e este. Ele pode também vir assim, tá? Uma e a outra, tá? Existe também, pessoal, um aposto de oração, tá? Que eu acho que vocês devem usar, não sei, nas redações de vocês podem acabar usando, como nesse caso aqui, ó, aposto oracional. O aposto oracional resume os termos anteriores, tá? Que no caso aqui seria a oração toda, como neste caso aqui, ó. Pietro pulou muito. Então, aqui é uma oração. Não é como neste caso aqui, que aquele retoma um termo só, né? O este retoma só Guimarães, uma retoma uma das alunas e etc. Aqui, a expressão de alegria retoma a frase inteira. Ó, Pietro pulou muito. Que é o caso aqui também. Ó, Lívia disse que não quer mais estudar. Aqui é uma oração. Eu tenho aqui, inclusive, duas orações, né? Eu tenho disse e eu tenho aqui não quer estudar. Então, o que acontece? Esta aqui, oração, fato que me deixou preocupada, é um aposto oracional, tá? Porque ela aqui, né, resume todas essas orações aqui anteriores, tá? Então, quando vier assim, extenso, grifado assim, como neste aqui ou aqui, geralmente é porque tem aí um aposto oracional, tá? Então, gente, esse aqui foi o assunto aposto. E aí, acharam difícil? É fácil, não é? É mais fácil do que aqueles outros que a gente viu. Mas tem um pouco de quando a gente estava assistindo as primeiras aulas que foram
presenciais. A senhora falou alguma coisa sobre isso parecido? Talvez eu mencionei, mas eu não cheguei a explicar. Mas assim, ó, vocês têm que estar sempre estudando sintaxe, pessoal, porque assim, embora esse ano a gente esteja com esse probleminha, mas o ano que vem a gente retoma tudo de novo, tá? Então, esqueci, tá? Ó, agora esse aqui ainda é mais fácil. Olha que fácil esse aqui. Vocativo, tá? O que é um vocativo? É um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Realmente ele não possui, porque ele geralmente ele é usado para você fazer um chamamento, tá? Tanto é que a explicação fala, não pertence, portanto, nem ao sujeito, nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Por seu caráter, geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso. Quem são as segundas pessoas do discurso? O tu e o você, tá? Então, se eu estou conversando aqui, por exemplo, com Rebeca, tá? E eu digo, né? Rebeca, você virá à escola amanhã? Então, Rebeca é o meu tu ou o meu você. Rebeca não é ela, nem nós, né? Nem nós, nem eu. Por quê? Porque eu estou me direcionando a ela. Pode ser também vós ou vocês, tá? No caso, vós e vocês, se houver mais de 2 ouvintes, né? Se fosse, por exemplo, Rebeca e Erivelto, aí seria vocês ou vós, tá? Então, são as pessoas do segundo, as pessoas aí, as segundas pessoas do discurso, né? Com a qual a qual eu me dirijo, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, vem separada por vírgula, tá? Se vier no início da frase com uma vírgula, se for no final também, se eu dissesse assim, aqui eu coloquei no início, senhor presidente, tá? Então, aqui eu estaria diretamente aí falando com ele ou escrevendo, né, diretamente para ele. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Se fosse no final, eu diria, queremos nossos direitos, vírgula, senhor presidente. Teria a vírgula também. Aqui, eu coloquei no meio. Quando vier no meio, você coloca entre vírgulas, tá? A vida, minha amada, é feita de escolhas. Então, cuidado para não confundir vocativo com sujeito, pessoal. Cuidado com isso, tá? Por quê? Primeiro que sujeito não pode ser separado por vírgula, né? Em relação ao verbo, ao seu verbo. Segundo, veja, por exemplo, que senhor presidente está na terceira pessoa do singular. Só que o verbo está o quê? Ó, na primeira pessoa do plural, nós. Então, isso aqui jamais pode ser sujeito dessa frase. Então, cuidado com isso, para não confundir, porque na hora que a gente misturar tudo, né, todos os componentes lá da sintaxe, sujeito, predicado, os objetos, predicativos e etc., e aposto e vocativo, para vocês não fazerem confusão, tá? O aposto, ele também, aliás, desculpa, o vocativo, ele pode vir antecedido por interjeição de apelo, tá? Como ó, olá, como aqui, por exemplo, ó Cristo, iluminai-me em minhas decisões. Então, veja que o ó aqui, né, que seria, no caso aqui é uma interjeição, ele faz parte aqui do aposto. Aqui também, ó, olá, professora, a senhora está muito elegante hoje. O olá também entra aqui, tá? Aí aqui, gente, temos que estudar mais, tá? Então, quando vier essas interjeições, tá? Aí ao lado do vocativo, na verdade do núcleo, né? Porque Cristo, professor e gente aqui seria o núcleo. Então, eles também serão parte integrante do vocativo, tá? Então, pessoal, vocês estão ligando aí para fazer perguntas ou para conversar e conversas paralelas? E aí? Tem alguma dúvida para eu voltar aqui para tirar a dúvida de alguém? Senão eu vou interromper aqui o compartilhamento. E aí, lindos? Posso, então, interromper? Então,
Então, ok, vou interromper aqui.